Oi, pessoal, bom dia. Segunda-feira, 8 da manhã, vamos abrir nossa banquinha, bora, que tem muita notícia. É uma semana mais curta, segunda, terça e quarta, mas olha, promete muito. E já começou na sexta-feira, a gente vai repercutir hoje aquela redução de tarifas anunciada por Donald Trump nos Estados Unidos para todos os produtos, para vários produtos, uma longa lista, né? São 1.090 produtos agrícolas, principalmente coisas que os Estados Unidos não produzem. Ele anunciou a redução daquela primeira tarifa, tarifa recíproca unilateral imposta pelos Estados Unidos de 10%. Lembrando que o Brasil tem 50%. Como se deu isso? Como chegamos a isso? Primeiro, com aquela tarifa unilateral em que a gente estava ali na baixa da lista, né? no piso inferior, que era ótimo, né? Considerado o resto do mundo, com uma tarifa de 10%. E, posteriormente, por motivos políticos, veio aquela sobretaxa, vocês se recordam disso, de 40%. Então, o que aconteceu? A gente teve menos 10%, como o resto do mundo, mas nos restam os 40%. Isso impacta muito produtos agrícolas que somam 7% da nossa pauta de exportação para os Estados Unidos, se a gente considerar café e carne. Então, eles tiveram 10% a menos, mas ficam com 40%. Qual é o problema disso? Eles perdem competitividade junto aos pares, aos outros países que exportam café, como a Colômbia, por exemplo, e podem perder mercado ao longo do tempo. Já houve uma redução brutal das exportações para os Estados Unidos. Em outubro, isso caiu pela metade, se comparado, estou falando do café, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista aqui especial com o Marcos Matos, diretor da Secafé, que vai nos explicar direitinho o impacto para o mercado dele. Antes disso, a gente preparou uma arte com os produtos agrícolas que agora estão isentos desses 10%, para a gente continuar os 40%. Então, olha só. O que está nessa lista, longa lista? São 1.090 produtos, porque tem muitas categorias específicas, então parece algo interminável e super técnico, né? Então, 200 produtos alimentícios. Para o Brasil, as taxas caíram de 50% para 40%. Carne bovina, frutas frescas como açaí, abacaxi, banana, mamão, laranja e manga, brotos de bambu, castanha do Pará, castanha de caju, café torrado e não torrado, chá verde, chá preto, coco e temperos como páprica, pimenta e canela. Agora, que produtos estão pagando zero, que se beneficiaram muito? 3 tipos de suco de laranja e a castanha do Pará. Então, para esses produtores, para esses setores específicos, foi altamente positivo. O vice-presidente, que também é ministro da Indústria, do Desenvolvimento e Comércio, Geraldo Alckmin, falou no fim de semana sobre esse assunto. Vamos ouvir. Então foi positivo e vamos continuar trabalhando. A conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi importante no sentido do diálogo e da negociação, e também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio. Há uma distorção que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. Pois é, eu estava até falando com fontes do MDIC, né, próximas ao Geraldo Alckmin, que me disseram que ainda tem uma expectativa, né, de que haja essa redução dos outros 40%, porque as negociações seguem com os Estados Unidos. Tanto que Mauro Vieira, nosso chanceler, teve na semana passada com Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. E ele prometeu pelo menos um desdobramento, um resultado, um avanço nessa negociação, o Mauro Vieira, sexta-feira passada, ou nessa próxima semana, que é essa semana agora. O pessoal do MDIC está um pouco mais com o pé atrás. Eles acreditam que as negociações vão avançar, mas não acreditam que haja um resultado, né, alcançado para ser anunciado ainda essa semana. Eu vou pedir um rápido intervalo comercial para quem nos acompanha pela televisão, mas fiquem aí, porque já já a gente fala mais sobre esse assunto. E para quem segue conosco, vou passar rapidamente os números da eleição no Chile, que também foi muito acompanhada ontem. Quem venceu vai ter um segundo turno, que será realizado mais ou menos em meados de dezembro. Com a primeira colocada foi a Janet Jara, né, com 27% dos votos aproximadamente. Ela é do Partido Comunista, é uma esquerdista que foi moderando o seu discurso, ministra do Trabalho do governo atual, de Gabriel Boric, que não é candidato, não pode se candidatar à reeleição, que está com uma popularidade mais baixa, algo em torno de 35% de avaliação positiva. E
quem vai competir com ela, quem vai concorrer com ela, o adversário é José Antônio Cast, é a terceira eleição dele, vocês talvez já tenham ouvido falar nesse nome, é um conservador, ultradireitista, que também foi moderando o discurso dele para ampliar a plataforma para o centro, deu certo, ele ficou com cerca de 24% dos votos, só que qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que todos os outros candidatos que ficaram em terceiro, quarto e quinto lugares são da direita. Os quarto e quinto colocados, tanto o Johannes Kaiser, que ficou com 3% dos votos, como a Evelyn Matei, que ficou com 12% dos votos, já anunciaram seu apoio a José Antônio Cast. E a surpresa foi o terceiro colocado, Franco Parisi. Os institutos de pesquisa não haviam captado isso, mas ele ficou com quase cerca de 20% dos votos. Ele é denominado o Milei chileno, né? Tem aquela plataforma ultraliberal, de mercado e tal, fazendo vários elogios ao ditador Augusto Pinochet, e a campanha toda chilena se deu em torno principalmente da pauta de segurança pública. Apesar de ser um país que ainda tem um índice de violência urbana, de segurança pública considerado bom junto aos seus pares, perto dos seus pares da América Latina e até para patamares mundiais, imagina, são 6 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Esse índice cresceu 140% nos últimos anos, porque antes era de 2,8 a cada 100 mil habitantes. Portanto, já dá uma sinalização de como essa pauta deve ser importante. É importante na eleição chilena, é importante em outras eleições, em outros países da América Latina, no Equador, no México, na Colômbia e, claro, no Brasil. Vamos dar uma olhadinha na agenda da semana aqui no mercado financeiro. Daqui a pouco tem Boletim Focus e tem, às 9 da manhã, IBCBR. É esperada uma pequena pauta. Semana passada a gente observou que caiu a produção industrial e o varejo, embora os serviços tenham surpreendido positivamente, subido mais do que o esperado. Gabriel Galípolo faz uma palestra logo mais às 9 horas da manhã. Quarta-feira aqui temos CPI no Reino Unido, na zona do euro, atas da última reunião do FONC, o Banco Central Americano, Fed. E na quinta-feira, embora não esteja aqui, tem finalmente a previsão de divulgação tardia do payroll, relatório de emprego americano, ainda do mês de setembro, que teve que ser adiado, não foi completado por causa do shutdown. E há outros índices que vão sair nos próximos dias, já tem uma data marcada na próxima semana, dia 26 de novembro, o PCE, que é um índice de inflação mais usado pelo Fed, por exemplo, e a segunda leitura do PIB do terceiro trimestre americano. O pessoal da TV de volta conosco. Esses dados atrasados começam a ser divulgados, mas já mudou a perspectiva no Fed, que agora é de manutenção dos juros na última reunião do ano em dezembro. Antes era uma perspectiva de queda, agora de manutenção. Vamos dar uma olhada em como seguiu o Ibovespa e dólar, mais recordes na semana passada, depois o Ibovespa deu uma barrigadinha aí, vocês viram na quinta, na quarta e na quinta, e na sexta já tomou fôlego, voltou a subir, encerrou com alta de 0,37 no dia 14, sexta-feira na semana, alta acumulada de pouco mais de 2% e no ano mais de 31%, muito próximo ao patamar de 158 mil, batendo ali na casa dos 160 mil daqui a pouco. O dólar em sentido oposto, praticamente estável, terminou a sexta-feira, cotado a R$ 5,29, ainda abaixo dos 5,30. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas muito rápido, Ásia, Europa. Olha aqui, tudo no negativo na Ásia, né? Tóquio, Hong Kong e Xangai. Vamos dar uma olhada na Europa agora, por favor, virando a nossa telinha. Esse é os Estados Unidos, o fechamento de sexta-feira. SP 500 e Dow Jones caíram um pouquinho e Nasdaq subiu, tudo bem. Europa aqui todas no território negativo.